Entendeste? Como se o voto meu e teu não me aproxima desse candidato. Você entrega. Então, se você hoje tem uma indignação a partir de que você constata que você elegeu, porque nós não somos omissos do parlamento que a gente tem, pessoas estranhas à aspiração legítima e correta da sociedade civil, se continuar deixando que as eleições, o processo da eleição, o voto seja manipulado pelo cara, você está sendo omisso e uma omissão social grave. Então, não é o medo da praxis, é você enfrentar uma prática que a gente precisa mudar, senão o João Alves volta. Se não volta o João Alves, é uma xerox dele, um superintendente adjunto do orçamento. É que você tem. E você só pode mudar um processo se você, ao invés de levar propostas individuais ou ideias suas, você leva uma proposta coletiva, você muda o eixo. Precisa acabar com o preconceito político, porque é isso que eles querem que a gente tenha, para que eles fiquem só e voltem ao poder, porque eles acham e incluíram numa cultura política que o cidadão que é correto não se mete em política. Que é isto, meu amigo? É isso que está... O desafio da sociedade brasileira é essa. Entender que esta crise, ela é fruto de uma democracia que se consolida. Primeira questão. Segundo, que o processo político tem que ser apropriado pela sociedade civil de uma maneira honesta, correta, e que a discussão desse processo tem que ser em cima de programas da sociedade civil. Não é? E acabar porque cada vez que uma pessoa, ou cada cidadão, diga, bom, o cara protesta, faz isso, quando chega a véspera da eleição, não, eu não vou nesse partido, eu não vou votar nesse candidato. Olha, tem um comício ali, não, isso é besteira. Aí você entrega o processo a eles. Esse preconceito é a maior arma que os corruptos têm. É que eles afastam do processo eleitoral a sociedade que deve apropriar esse processo. Esse preconceito como político é a melhor arma para que eles voltem ao parlamento, para que eles voltem. Quantas coisas, isso, quanta. Eu saí de casa em casa na ilha que eu moro, batendo, dizendo, não votem no Collor, isso é um farsante. Eu era um ET dizendo isso. Nós éramos um ET. Que é isto, este homem jovem? Que pena. Tá? Nós não fomos para a rua. Hoje, se tu chega num grupo, ninguém votou no Collor. É ou não é? É verdade, as pessoas têm vergonha de assumir. Quer dizer, né? Ele espalhou, a Globo foi o eixo fundamental da comunicação. Então, esse processo que tão incutido na nossa cabeça de generalizar a atividade política como uma atividade de natureza de prostituição, nós não podemos aceitar. A política é, na verdade, o eixo básico de tudo que acontece, porque é através dela que a gente chega no poder ou põe no poder os nossos representantes. Então esse teu medo, tá? É um medo que se espalhou, porque se um candidato se apresenta, você logo vai dizer, esse cara não presta, esse candidato. Você pré-julga de uma maneira preconceituosa, num pré-julgamento que foi botado na cabeça da gente exatamente para quê? No processo eleitoral, os honestos se afastem e eles fiquem tomando conta. Comprem voto. Por exemplo, uma coisa que eu estou preocupado. Essa questão que nós dois estamos nos afinando. Tá? Ano passado, um candidato na minha ilha abriu uma padaria e deu pão, e botava o voto dele. Eu chamei a Polícia Federal. Telefonei pro Paulo Frota, olha, Paulo Frota, um cara está fazendo assim, eu vou mandar a Polícia Federal. Chamei os jornais.
O cara correu e tal. É crime você dar comida em troca de voto. Eu te pergunto, hoje eu teria clima na doação de alimentos? De chamar a Polícia Federal, não tinha. Eu ia ser linchado. Tá? Então, eu já estou começando a ver, escrever um artigozinho que o liberal até me pediu, mas vai ser difícil agora publicar, porque Fome Desértica levou 25 dias para publicar. Eu telefonava todo dia. Tá? Comida e voto. Qual é o limite? Qual é o limite entre doar alimento como forma de combate à fome e doar alimento como pretexto de combate à fome em troca de voto? Qual é o limite que a Justiça Eleitoral vai colocar aí? Aí eu faço duas propostas para a Justiça Eleitoral. Se o candidato que for flagrado, você lança o flagrante, etc. Não deixa ele distribui alimento, mas fraga tudo direitinho, continua. Se ele for eleito, ele dê, durante os 4 anos de mandato dele, pelo menos 15% do seu subsídio para uma instituição de caridade. 2, se ele não for eleito, ele dê 1 ano do seu lazer para trabalhar numa organização de doação de alimentos. Pronto. Eu acho que a melhor maneira, você não perturba a doação de alimentos. Você não vai ter condição. Hoje, eu vou morrer. Olha, essa grana está impedindo a fome. Olha, esse sociólogo e tal, dá porrada nele. É ou não é? Não tem clima. Você chegou a um ponto, agora esse processo, por medo disto, vai te afastar do processo? Não pode te afastar. Então, um trabalho desse não é coincidente com o processo eleitoral, é por causa do processo eleitoral. Porque antes não tem sentido a gente mudar o processo. Cada medo nosso de ser confundido na generalização injusta e injuriosa de que todo político é ladrão, todo político se candidata porque quer roubar, é isso que eles querem. Porque o Bosco se retira, o Mariano, todo mundo, não é? Eleição é para sacana. A sociedade correta fica de fora e os caras, porra, legal. Aí eles fazem a festa. Né? É isso que a gente precisa tirar da cabeça da gente, que foi incutido na nossa cultura política, que a atividade política é prostituição, quando não é. É uma atividade legítima, é uma atividade de cidadania, é uma prerrogativa do cidadão. E que quanto mais ele for consciente, mais ele vai saber escolher o seu candidato, mais ele vai para a rua para fazer campanha, né? Mais ele vai defender o candidato dele, né? Para que ele seja eleito, para que a gente mude tudo isso. Eu não sei se isso é uma posição, eu não digo que seja pessoal, mas é uma posição que todo mundo hoje tem que tomar. É acabar com esse preconceito, porque o preconceito é a melhor arma do cara que quer fazer do poder a sua negociata. A população é apenas 11h30. E quando ela aqui estava dizendo o que ia acontecer, quando chegou assim, tanto é almoço. Aí, ó. Mariana, eu só queria colocar primeiro, antes, o prazer de estar com você, conhecer você de nome. E a sua inteligência iluminadora realmente é uma oportunidade ímpar. E queria te falar sobre essa questão aqui da metodologia, né, que você elaborou. Como sugestão, né? Tá, Ela pode ser até rasgada e feito por. Não, mas tá bonita a metodologia, realmente está bem encaminhada. Agora, eu só teria uma questão aqui, que não é também no sentido de abstrair o que está implícito, mas no sentido de realmente clarear o que deve ser clareado como a questão do meio ambiente. Que antigamente o meio ambiente aparecia assim como você bem falou ainda agora, aparecia como algo a ser acrescentado. Ó, vamos acrescentar o meio ambiente para a discussão, não é verdade? Todos os nossos momentos passados foi assim. Coisa exótica. Vamos colocar, olha, meio ambiente está na moda, vamos botar o meio ambiente.
E na verdade é isso, essa dimensão que você fala, é a dimensão que está dentro da gente, é a nossa relação com todas as coisas, o meio ambiente está presente. Então eu falo também da dimensão da questão da política. Por exemplo, meio ambiente, política e meio ambiente. Primeiro que, para entender a questão por exemplo, da produção, quando eu vou tratar da problemática da produção, para eu ter perfeitamente consciência que produção é que eu estou analisando. Que tipo de produção eu estou analisando do ponto de vista da política, do ponto de vista dessa consciência da dominação de todos os instrumentos que me leva a ter uma produção muito boa, mas uma produção concentracionista, uma produção de alta tecnologia, mas que ela é excludente, ela exclui sempre. E voltado para o exterior. Então a perspectiva política dessa produção é no sentido de excluir as pessoas. Então, que tipo de sociedade eu estou vivendo com o meu processo de produção? Então, quando eu vou analisar a produção, eu tenho que saber, antes de tudo, que diabo de sociedade eu estou querendo. Então, é uma perspectiva da dimensão da política. Então, é nesse sentido que eu coloco. Claro que está implícito, mas eu tenho que clarear o que deve ser clareado. É nessa dimensão que eu coloco a questão da metodologia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a você, Marinho, que eu estou muito satisfeito de estar presente aqui. E nesse início de discussão, eu fiz uma pequena autocrítica da minha vida, principalmente depois de formado. Quer dizer, a gente assume uma conduta, um comportamento de vida, que por mais que a gente seja indignado em relação ao sistema, mas a gente assume um comportamento de vida que tende a ajudar o sistema direto. A gente não consegue canalizar essa indignação para uma coisa que nós estamos fazendo agora. Eu descubro aqui, por exemplo, que a vida não é só uma petição inicial, não é só uma contestação, nem é só uma sentença favorável ao meu cliente. Não é por aí que a minha grande contribuição. Eu posso estar contribuindo muito mais se eu participar efetivamente de um grupo desse. Eu acho que eu tenho muito mais chance de vou ser muito melhor, eu vou ficar muito mais satisfeito de uma participação social. Então, eu acho que só por isso já valeu a iniciativa de estar presente aqui. Por outro lado, eu gostaria de fazer uma pequena colocação aqui, que recentemente, eu desde já peço desculpas, mas é em relação ao roteiro de discussão. Eu, observando aqui, quer dizer, a sociedade que queremos, como construí-la no estado do Amapá, eu não deparei, não sei também se está implícito, eu não conheço o roteiro, apenas passei a vista, mas uma questão que, ao meu sentir, é muito importante, é a questão do entendimento que nós temos sobre o Poder Judiciário, como transformar o Poder Judiciário, discutir uma questão hoje muito séria em relação ao Poder Judiciário, que é o controle externo do Poder Judiciário, e também a questão da segurança pública. Então, eu gostaria de saber de você se há a possibilidade de a gente discutir, se a gente pode também incluir nessa discussão isso, ou se ela seria impertinente para esse... Olha, é pertinente, sim. Inclusive, eu disse no CAPI ontem e repeti agora, que alguns itens deixei de colocar, porque eu não me senti suficientemente corajoso numa realidade que eu não conheço, que seria reforma administrativa. A reforma administrativa, ela implica nas relações do executivo com o legislativo e judiciário. Eu até me referi, porque eu colocar reforma administrativa, o que eu ia colocar? Eu não sei como é que está o judiciário do Amapá. Bem, eu sei que não está, porque no país não está, obviamente, isso não é o paraíso do direito. Não é? Mas eu não sei coisa. Eu acho que é pertinente e cabe aí um subgrupo de estudo, de trabalho, a reforma administrativa, a articulação política entre o executivo, o judiciário e o legislativo. Agora, o que tu falas agora, não é só tu que estás falando assim no Brasil. Tá? Eu acho que a ciência do direito hoje no Brasil, ela já está tendo uma
questão, né, de ser a fundamentação de tudo que a sociedade civil está pedindo contra a impunidade. Né? Quer dizer, tu fazia uma petição inicial, lutavas pelo teu cliente, pela sentença final, ia para tua casa, ganhava o teu dinheiro e achavas que fizeste a justiça a um pobre cidadão. Né? Mas enquanto isso, a justiça como estrutura, a gente estava também conversando, né? que Rustigato, né? Rugato, né? Desculpa, estava falando aí, fica entre nós, é claro, esse tipo de conversa, né? De que sentença já é negociada até no meio da rua, em Macapá. Né? Isso aí em todo o Brasil. Né? Aqui a gente vê porque é menor. Então, o direito assume, hoje a ciência do direito, ela assume hoje, através daquele que exerce essa ciência, que é o advogado, um fundamento fantástico contra a impunidade. Porque o direito brasileiro ainda tem a sua fonte, bebe a sua fonte no direito romano. Né? O nosso Código Penal tem o quê? Quase 60 anos. Né? Ainda tem algumas coisas que já estão completamente fora, né, dos costumes que já se consolidaram como forma cultural. Então essa tua autorreflexão, autocrítica, ela está sendo feita por toda os advogados jovens. Né? E a OAB hoje é uma instituição que a gente tem o maior respeito, até no processo de redemocratização. Mas hoje é a ciência do direito que vai nos dizer como é que a gente tem que mudar as coisas para que a impunidade permaneça. E mais, vocês têm que estar preparados, advogados jovens, porque a próxima expurgo vai ser do judiciário. Eu vou revelar uma coisa aqui para vocês que aconteceu comigo. E é em todos os níveis, na justiça do trabalho, tá? É na justiça comum, você tem que fazer um expurgo. Eu tenho uma luta há 7 anos nos tribunais contra a Petrobras. Quando eu comecei a organizar a minha documentação de escândalos na Petrobras, eu tinha 50 anos, eu pegava a caixa que eu botava de papelão, que eu botava em cima da mesa para escrever as cartas. Hoje, eu já peço para o meu emprego para tirar a caixa que eu não tenho força mais. Ela é tão pesada. Senão eu vou me render. Estou me rendendo à corrupção. Quer dizer, veja bem, agora tu precisas ver, eu te mostro. Eu vou pedir uma auditagem. Eu estou escrevendo um documento, eu vou levar em Brasília para Aristides Junqueira. Inclusive dizer, olha, eu não aguento, parece a Madame de Sévigné, que foi a inventora do gênero epistolar, de tanta carta que eu escrevo. Essa mulher deve estar horrorizada no túmulo lá na França. Não é esse cara que escreve mais carta do que eu. Eu que inventei o gênero epistolar, esse homem se apropriou. Esse caboclo aí do Pará. Eu já estou farto, já estou cansado de escrever carta. Eu vou chegar para o X Junqueira. Tá? Eu recebi uma carta do Tribunal de Contas, tá? De 6 anos de denúncia de corrupção, do relator Homero Santos, que é conhecido no Brasil, um corrupto, é ministro do Tribunal de Contas da União. Mas é uma coisa indecente. Ele vai ser candidato, ele vai se aposentar, ser candidato. É a nona região. Entende? E o pessoal sabe, está todo mundo dizendo, o judiciário vai ser a pior expurgo, vai ser o judiciário. Vai ser a maior das bandalheiras que você vai encontrar. E tem que ser em todos os níveis. Essa minha antiga perrengue com a Petrobras, eu fui assistir o meu julgamento no Tribunal Regional do Trabalho, no TRT. Né? Primeiro que é um cenário assim, que você se sente, né, um cidadão de 5ª categoria, aqueles caras de beca, né?
um salão altamente refrigerado. É um negócio, um cenário assim, todo típico do poder para te massacrar. Né? E aí, a relatora do meu processo, que é considerada uma pessoa de absoluta lisura, a doutora Marilda, linda, as pessoas temem ela e tal, se institui. Ela votou contra mim, o resto votou também, eu peguei só do empregado que votou por mim, tudo votou a favor da Petrobras. Agora, a questão foi a seguinte, você vê como é, que a pressão da sociedade civil pequenina, no final, ela dizia assim, que o reclamante quer procrastinar o processo para continuar no emprego. Eu me levantei para esculhambar o meu advogado. Não faz isso que tu perde tudo. Eu deixei terminar, fui na secretaria do tribunal e disse, essa filha da puta vai ter que respeitar um cidadão de 58 anos que tem uma vida proba, está denunciando a Petrobras, está sendo demitido porque denuncia a corrupção. Eu quero imediatamente essa sentença que eu vou colocar nos jornais e pedir correição do TST para puni-la. Eu ia todo dia na secretaria e gritava assim mesmo como eu estou gritando. Aí nunca que essa sentença saía, porque a sentença se dá rápido, né? Aí um dia meu advogado me telefona e disse, Mariano, está sentado na cadeira? Eu digo, não, estou em pé. Senta aí, senta aí. Sentei. Se eu vou ler o final da sentença da justiça. O sociólogo Mariano Cautal, que é uma figura respeitada da resistência contra a ditadura, e fez um elogio e tirou o final. Ninguém acredita nessa história porque só tem como testemunha eu e meu advogado. Para você ver um juiz íntegro, como é a doutora Marilda, íntegro, todo mundo tem medo, diz que ela é de uma lisura. Ela cometeu, porque aí ela já estava fazendo um juízo de valor de mim. E não um juízo de realidade do processo, que eu estava pretextando. E eu dizia lá na secretaria, eu vou mostrar para essa mulher que ela tem uma bunda vitalícia que é diferente da minha bunda que está sendo enrapada pela Petrobras. Ela me respeitar, ela sente uma bunda vitalícia e não tem. Eu dizia isso, eu mostro a sentença, um elogio a mim que não tinha quando ela veio. Destacou, eu como sociólogo, porque a Petrobras, eu sou ajudante de suprimento na Petrobras. A Petrobras não me reconhece, a grande sacanagem. Então você imagina quando essa sociedade civil viu pressionar o judiciário, vai ser um estudo dos mais nojentos. Olha, nós temos um caso de extrato lá, aquela questão dos idosos, ele ganha uma fortuna do lobby dos donos de empresa de mundo. E aí se multiplica os calistratos. Então essa tua auto-reflexão, auto-exame da tua atuação, isso vai estar perpassando todas as categorias profissionais. Só que a ciência de muito as bases, o que nós vamos fazer e depois partir com objetivos definidos. Eu acho que tem que ser um programa enxuto e muito objetivo. Essa é a minha base. Nós temos que partir para desenvolver a economia, crise de energia elétrica. Aí, ora, nós somos o quê? Nós não somos incapazes. Verdade. Então, era só. Através do direito, né? Tem que reconhecer todos vocês independentes. Isso quer dizer. Gente, podemos retomar então? Devemos. Bem, é o seguinte,
a sugestão dos outros 40 minutos, mais ou menos, para a gente trabalhar já numa dimensão de encaminhamentos, ou seja, a partir dessa proposta, né, algumas questões e alguns aprofundamentos que vão acontecer nesse primeiro momento, quais seriam os encaminhamentos que nós sugeriríamos para a caminhada nossa nessa construção de uma proposta mesmo efetiva de plano de trabalho, tá? Então, seriam 2 momentos, né? O primeiro, né, de esclarecimento, pontuação, etc., complementação da proposta, o tirar dúvidas ainda. E, num segundo momento, a gente afunilar para questões mesmo de encaminhamento. Ou seja, a partir daqui, o que a gente vai fazer? Vai se encontrar uma outra vez? Quando? Onde? Para quê? Né? E quais seriam as nossas responsabilidades e os nossos compromissos, né, em preparação a essa caminhada que a gente pode fazer. Então, eu gostaria especificamente, né? Mas quem tiver, para hoje, mas quem tiver a sua contribuição já e queira dar nessa direção, eu acho que pode fazer. Mas eu acho que é num segundo momento é que daqui vai sair. A gente vai constituir grupos assim, assado, com pessoas que aí a gente vai dar continuidade e aprofundar isso que ele sugeriu. Né? Mas hoje... Que possam abranger todas as áreas para se fechar uma proposta. Por exemplo, técnicos da área educacional, você tem, da área de saúde, tem na verdade, a gente sabe perfeitamente que os solos mais ricos, né, do Amapá, da Amazônia, estão próximos, estão ao lado exatamente dos rios, que são as nossas várzeas e semivárzeas. E onde se produz mais, com maior produtividade, nesses locais. São nossas terras roxas, vastas. É verdade. E aonde se localiza a maior parte da produção. Ainda cedo, a gente estava conversando, e o Gato colocou de que a produção agrícola que abastece a cidade de Macapá vem do estado do Pará. Na realidade, eu concordo em parte, ela vem também aí do Bailique, sabe, que se confunde Pará, quando a gente fala as ilhas, a gente logo lembra do estado do Pará, que essa as ilhas do Pará, que Caviana, Mexicana, estão mais próximas daqui do que de Belém. É fácil trazer para cá, né, do que abastecer o comércio de Belém. Um eixo econômico. Exatamente. Então, o que a gente tem que desenvolver, se incrementar essa questão do transporte, principalmente o transporte fluvial. Anexar. isso aqui Elas são muito mais Então, ligadas. vamos incluir o transporte. Olha, hoje é sábado, ninguém tem expediente. Deixa eu contar uma Que história. há conceitos operacionais da ética na administração. Mas aí não é só uma questão retórica, não, uma questão de controle. Não, mas tudo bem, cara, mas aí entraria essa questão do controle, né? Para que, na prática, você tenha ética no serviço público, entraria na questão da reforma administrativa. Quer dizer, lá na reforma administrativa vai ser definido como fazer para que a ética seja efetivada na prática. Não, porque vamos supor que a gente cria um conselho da cidadania. O Conselho da Cidadania reagrupando pessoas, né, de reputação ilibada, vamos supor. Você tem a Assembleia